Oi, turma! Resolvi fazer um vídeo resolvendo alguns exemplos da apostila. Então, vamos ver hoje, agora, teste de hipótese, e o exemplo que a gente vai ver é sobre teste de hipótese para o caso de duas amostras independentes. O teste T. Então, o exemplo diz que duas técnicas de memorização, X e Y, deverão ser comparadas. O mesmo material foi apresentado a 18 e a 13 pessoas, que o decoraram pelas técnicas X e Y, respectivamente. Verificar se há diferença entre as técnicas, e a gente já tem os resultados aqui. A média da técnica X, a variância e a quantidade de pessoas. E também temos a média da técnica Y, a variância e a quantidade de pessoas. A primeira coisa, então, que a gente tem que fazer é colocar a hipótese, né? A hipótese H0 e a hipótese alternativa. Nesse caso, a hipótese H0 vai ser que a média de X é igual à média de Y, sempre uma igualdade. E a hipótese alternativa, como a gente não tem nenhuma indicação no enunciado de qual pode ser a melhor técnica, então fica que a média de X é diferente da média de Y. Uma hipótese bilateral, como a gente vai utilizar a tabela bilateral, tá tudo bem. Segundo passo, identificar alfa, que é o nível de significância, vamos utilizar 5%, e o teste, nesse caso é o teste T, que compara a média, certo? O terceiro passo, então, é identificar o gráfico da região crítica, utilizando o valor tabelado. Para utilizar esse valor tabelado, a gente vê o nível de significância e, nesse caso, o grau de liberdade total, para utilizar a tabela T. Esse 29 veio de 18 mais 13 menos 2, para achar o grau de liberdade. Encontramos o valor de 2,04. Vamos agora para os cálculos, então, para achar o nosso T calculado. Então, para isso, primeiro a gente precisa da variância do estimador comum, que a gente calcula utilizando grau de liberdade de X vezes a variância de X, mais o grau de liberdade de Y, vezes a variância de Y, sobre o grau de liberdade total. Que nesse caso fica 12 é a variância de X, vezes 18 menos 1, que é o grau de liberdade de X, mais 15, que é a variância de Y, vezes 13 menos 1, que é o grau de liberdade de Y, isso tudo sobre o grau de liberdade total. E a gente encontra um valor de 13,24 minutos ao quadrado. Agora, a gente pega esses valores e coloca na fórmula do T calculado. A fórmula do T calculado, então, é a média de X menos a média de Y sobre a raiz quadrada da variância do estimador comum, vezes 1 sobre N de X mais 1 sobre N de Y. Substituindo, então, na fórmula, a gente tem 20 menos 17, que é a média de X menos a média de Y, sobre a raiz quadrada do estimador comum, que a gente encontrou logo no cálculo anterior, 13,24, vezes 1 sobre N de X, que é 18, mais 1 sobre N de Y, que é 13. Resolvendo, então, a gente encontra o valor de T calculado de 2,265. Lembrando que tem que ter muita calma para fazer essa conta, cuidado em colocar tudo direto na calculadora, certo? Bom, agora a gente compara, então, o valor calculado com o tabelado. Lembrando que se o meu valor calculado for maior do que o tabelado, eu rejeito H0. Se o meu valor calculado for menor que o tabelado, eu não rejeito H0. Nesse caso, então, como o meu valor calculado 2,265 é maior que o meu valor tabelado, 2,04, a gente rejeita a hipótese H0, certo? De que as médias são iguais. Então, a nossa conclusão fica, como T calculado maior que o T tabelado, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade pelo teste T. Ou seja, existe diferença significativa entre os dois métodos de alfabetização. Certo? Até mais!